Ele estava sem trabalhar. Ele estava sem trabalhar. E Deus mostrava ele assinando um papel. Eu falei assim, mas não, eu vejo que está assinando um papel. Ele ficou calado. Passou 2 semanas e falei assim, não, Deus me mostra que tu assinou um papel. Entendeu? É uma porta de emprego, tu assinou um papel. Aí ele foi, se levantou e falou, pastor, eu estava trabalhando, como o senhor falou que eu ia assinar o papel, eu estava trabalhando, cobrindo férias de uma pessoa. Eu estava cobrindo férias de uma pessoa. E quando essa pessoa voltasse, era para eu ir embora. Só que, quando essa pessoa foi para assinar o papel, quando essa pessoa voltou das férias, a pessoa falou que não queria mais trabalhar lá. A pessoa pediu demissão. Aí eu assinei o papel que o senhor falou. Eu assinei hoje. Hoje assinei o papel e estou trabalhando. O que está acontecendo agora? A empresa, uma grande empresa, não posso falar, de plano de saúde grande, todo mundo conhece, e a empresa está falindo. Ele estava desesperado, até uns meses atrás estava desesperado. Porque ele falou assim, pastor, está mandando todo mundo embora. Ele é novo, ele entrou no final do ano passado. Pastor, estou mandando todo mundo embora, pastor. Eu preciso de emprego, está mandando todo mundo embora. Eu vou falar para você. A Bíblia fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Tu não tem nem como duvidar que foi Deus que abriu a porta, que eu não sabia da tua vida, eu nunca tinha te visto na vida. Eu falei que tu havia assinando um papel. Depois eu falei, afirmei que tu tinha assinado o papel. Tu explicou, ele era uma porta de emprego, tu falou, tu confirmou. Então, essa porta foi Deus que te abriu. Irmão, ninguém vai tocar em você se Deus não deixar. E se essa porta fechar, te aproveita em outra situação, mas tu não sai. Porque quem tá com a mão de Zé é Deus. Tanto que o negócio está bravo, tem meses e meses, tem quase um ano que o negócio está bravo lá, de fechar, e ele está lá até hoje, ninguém toca nele. E ninguém toca nele. Então nós temos que ver que isso é mão de Deus, irmão. Isso é mão de Deus. E aí nós temos que confiar. Porque se nós olharmos a circunstância, ele estava olhando a circunstância. Ele estava olhando que a empresa está falindo, está todo mundo indo embora, ele é o mais novo da empresa, qual é a situação? Eu vou embora. Bom, vou me mandar de escanteio. Só que nós temos o Senhor do nosso lado. Aí a situação muda. A situação muda porque Deus está conosco. E aí Deus nos dá a provisão. Deus nos dá a proteção. Você vê, o povo de Israel saiu do Egito, andou 40 anos no deserto. A Bíblia fala que as sandálias não se gastaram e as roupas não envelheceram. Deus, ele dá sustento, Deus, ele dá proteção, Deus, ele dá provisão em meio à crise, em meio aos problemas, em meio... Irmão, o povo de Deus foi o povo que mais cresceu em meio à crise. Mais cresceu em meio à crise. Foi o povo de Deus. E aqui está a proteção divina, a provisão divina em meio a uma crise, a um país, a uma cidade. Não tinha comida para ninguém comer. Mas Elias, ele foi sustentado por Deus. Deus não deixou faltar nada para ele. Deus não deixou ele passar aperto. Deus não deixou ele passar fome. Deus, ele trouxe provisão para Elias. E é isso que nós temos que confiar, irmão. Porque se nós formos olhar o que está ao nosso redor, não está fácil. Não está fácil. As coisas estão difíceis. Empresas se fecham. Tudo muito caro. Hoje tu vai R$100 no mercado, tu compra nada. R$100 no mercado, tu não compra nada. Nada.
E se você não acreditar que Deus, Ele pode nos ajudar, que Deus, Ele pode estar do nosso lado, é só nós querermos. É só nós queremos estar com Deus, irmão. Foi o que eu falei aqui ainda agora. Se eu decido andar com Jesus, Ele quer andar comigo. Mas Ele não te obriga a você andar com Ele. Ele não faz com que você seja obrigado a querer caminhar com Ele. Ele deixa você querer. Se você quer andar com Jesus, Ele quer andar contigo. E se Ele anda contigo, nada te falta. Nada te falta. Ele não deixa. Ele não deixa você na mão. Ele não deixa você passar por dificuldades extremas. Porque dificuldade todos nós passamos, porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Só que passar aflição é uma coisa. Agora você passar escassez de não ter o que comer, de não ter para nada, isso aí Deus não permite. Isso aí Deus, Ele sempre vai te dar uma provisão, Ele sempre vai te dar uma proteção. Tu vê, a mãe e um filho, Deus mandou o profeta ir para a casa de uma mulher que era viúva, já não tinha nada. Não tinha nada, a mulher ia fazer um pão lá, ia comer ela e o filho para depois morrer. Aí Deus vira para ele e fala assim: vai lá para a casa da mulher viúva lá que eu vou te mandar, ela vai te sustentar. Mas pergunta, como é que vai sustentar? Se ela não tem nem para ela, vai morrer com o filho? É porque Deus já sabia que ela ia passar perto. Aí Deus manda o profeta para lá, para quê? Para Deus abençoar o profeta e abençoar a casa dela. E aí eu entendo a importância de eu caminhar com Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu caminho com Jesus, quem está do meu lado, quem está caminhando comigo, quem está próximo de mim, é abençoado também. É abençoado também. Ah, meu filho não quer nada, mas eu quero, meu filho é abençoado. Ah, meu marido não quer nada, mas eu quero, meu marido é abençoado. Por quê? Porque eu estou caminhando com Deus. A Bíblia fala que a mulher de Deus, ela santifica o seu marido. Ela santifica seu marido. Está na Bíblia isso. Então, muitas vezes a nossa família é abençoada por nossa causa. Por nossa causa. Então, como vale a pena nós andarmos com Jesus? Como vale a pena nós largarmos tudo por Jesus? Como vale a pena? Quanta gente se mata aí, irmãos. Quanta gente se mata aí porque não vê solução do problema. Não vê solução. As pessoas estão andando sem Jesus aí, ó. Às vezes milionárias, cheias do dinheiro, estão se matando. Por quê? Porque não vê solução. Porque não tem ajuda. E acaba tirando sua própria vida, mas nós não, irmão. Nós temos alguém que nos ajuda, nós temos alguém que está do nosso lado, nós temos alguém que tem prazer de nos abençoar, de nos proteger, de dar provisão para nós quando nós precisamos, e nós temos somente que buscar a Ele. Ele não pede nada difícil, e às vezes a gente fica fazendo jogo duro por causa de nada. Por causa de nada. Tu vê só Naamã. Naamã era leproso, a lepra na época, nessa época a lepra era algo muito sério. Muito sério, sem contar que não tinha cura. Aí Naamã compra uma escrava, a escrava era servinha de Deus, uma jovem, e aí a escravinha fala assim: olha só, para a mulher de Naamã, se o meu Senhor conhecesse o profeta na minha terra, ele seria curado.
Naamã ouve aquilo, pega seus pertences, pega as coisas, viaja para poder falar com o profeta. Chega lá, o profeta fala assim: ó, vai lá e mergulha 7 vezes naquele rio ali. Naamã fica furo da vida, mas Naamã fica doido, possesso. Porque mandou o cara mergulhar 7 vezes naquele rio ali. Aí teve que chegar um soldado e falar assim: chefe, o senhor me perdoa? Se eles pedissem alguma coisa difícil, eu não fazia? Por quê? Porque Naamã estava esperando algo difícil. Ou Naamã estava esperando, como ele mesmo fala, esperando ele levantar a mão dele e falar assim: seja curado. Aí Naamã ia lá, era curado, sem fazer nada. Isso está esperando o homem de Deus levantar a mão, botar a mão na cabeça dele, repreender a lepra sair e ir embora fez da vida. Aí Naamã fica furo da vida porque Naamã ele teve que mergulhar no rio sujo. E a terra dele tinha um rio mais limpo do que o dele. E aí Naamã começa a contender, irmão. Presta atenção. Às vezes a coisa é simples. Nós às vezes queremos ensinar a Deus como é que ele tem que fazer. Nós às vezes queremos compreender porque o meu lugar é melhor do que o lugar que Deus quer. Porque eu queria ir para a direita e Deus mandou ir para a esquerda. A gente fica contendendo com besteira, irmão. O caminho da direita era melhor do que o da esquerda. Jesus está mandando eu ir pelo caminho da direita. Eu não estou indo pelo caminho, eu queria ir pelo caminho da esquerda, mas ele está mandando pela direita. Eu fico contendendo com besteira, irmão. Com besteira. E é só eu caminhar com ele e fazer o que ele manda. Só isso, mais nada. É caminhar com ele e fazer o que ele manda. Era só dar 7 mergulhos. Naamã quase perdeu a bênção dele. Naamã quase não mergulhou. Naamã foi quase embora sem receber. Eu já falei isso na pregação. Eu fico pensando Naamã mergulhando e saindo da água e ainda vendo a lepra nele. Imagina, Naamã mergulha uma vez, a lepra está lá. Naamã mergulha a segunda vez, a lepra está lá. Naamã mergulha a terceira vez, a lepra está lá. Naamã mergulha a quarta vez, a lepra está lá. Quando ele mergulha a quinta vez, não está na primeira, não, você viu o pensamento. Ele está pensando assim: eu vou matar esse profeta. Esse desgraçado mandou mergulhar aqui nesse rio, aqui não saiu nem nada saiu do meu corpo, estou todo leproso ainda. Eu vou matar esse desgraçado quando sair daqui. Aí Naamã mergulha a 6ª vez e leproso ainda. Ele devia estar, irmão, ele é enfurecido, doido para pegar o profeta. Ele devia estar louco da vida, porque ele mergulhou 6 vezes e nada aconteceu. Aí ele vai mergulhar a 7ª vez. Quando ele sai limpo. Aí você vê, né? Você vê como é bom a gente obedecer aquilo que Deus ordena. Como é bom a gente andar com Jesus. Como é bom. Naamã, ele foi leproso. Ele estava leproso porque ele não andava com Jesus. Precisou uma jovenzinha mostrar para ele o caminho certo do milagre dele. Senão aquele homem morrer leproso, irmão. Aí uma jovenzinha vai lá e mostra para ele o caminho que levava ele para ser limpo. E aí ele começa a andar com Jesus e ele tem a provisão que ele necessitava. A Bíblia fala que Naamã era um homem bem sucedido, era um homem vitorioso, porém leproso. Ou seja, Naamã não faltava comida, Naamã não faltava dinheiro, a provisão de Naamã era na saúde, era outra. Mas quando ele foi lá buscar, encontrar, obedecer a Deus, ele sai curado. E é isso que a palavra de Deus quer nos falar nessa noite, irmão. É isso que Deus quer nos mostrar essa noite. Que em meio à crise, seja qual crise que você esteja passando,
Seja qual crise que você esteja enfrentando. Não sei se financeira, não sei se familiar, não sei se na saúde. Seja qual a crise que você venha enfrentar, com Jesus do lado você vence. Aleluia. Às vezes não adianta, a gente não pode olhar para o lado não. Que se você olhar para um lado está ruim. Se você olhar para o outro lado está pior. Foi assim com Pedro? Vou te falar que foi. Pedro, Jesus vem sobre as águas, andando pelas águas. Aí Pedro pergunta, quem é? Tá vendo aí? É um fantasma? A gente pergunta, que isso? Sou eu. Tá maluco, fantasma? Sou eu, Jesus. Aí Jesus fala assim, vem pra cá, vem aqui falar comigo, vem aqui. Aí Pedro começa a andar por cima das águas. Começa a andar por cima das águas. E aí ele fala que Pedro começa a olhar para o vento, começa a olhar para a onda batendo. O que acontece com Pedro? Afunda. Sabe por quê? Pedro começa a olhar para as coisas naturais. Pedro começa a olhar para a diversidade. Pedro começa a olhar para o problema. Pedro está andando, enquanto ele está focado em Jesus, ele está andando por cima da água. Quando ele começa a olhar, epa, peraí, eu estou andando por cima da água? Como é que eu vou fazer isso? A água está batendo, o vento está soprando. Como é que eu estou andando por cima das águas? Porque não tem como entender, irmão. Não tem como entender. É humanamente impossível alguém andar por cima das águas. Mas Pedro estava andando. Por quê? Focado em Jesus. Olhou para o lado, já era. E é assim com a gente. Às vezes, se você olhar para a direita, se você olhar para a esquerda, está tudo ruim. E se você começar a focar nos problemas, tu vai afundar o problema junto. Agora, quando você foca em Jesus, os problemas podem estar todo ao teu redor. Tu passa por todos eles. Porque teu foco está em Jesus. Teu foco está em Jesus. E em Jesus nós fazemos e nós conseguimos coisas impossíveis de conseguir. Impossíveis de conseguir. A verdade é essa. Impossíveis de conseguir. E Deus ajuda. A Catherine, né? Desde esse testemunho aqui, a Catherine, ela nem está falando desse testemunho aqui mais uma vez, que eu sempre dou esse testemunho lindo, que ela não queria ter televisão em casa, né? Que ela entrava o demônio do quebra-quebra nela, ela gostava de beber uma cervejinha, ficava alcoolizada, e ela quebrava a casa toda e não tinha televisão, né? E aí ela chegou para a igreja, nós começamos a orar, Deus foi libertando ela, aí libertou ela da cerveja, aí faltou do cigarro, ela falou, pastor, não estou conseguindo, foi minha filha, eu estou orando contigo, estou buscando mata, madrugada, tu vai se libertar. Se libertou, aí nós batizamos ela e ela conseguiu comprar sua primeira televisão. Aí agora a televisão tinha quebrado. A gente pediu para poder comprar a televisão. Só que aí eu não sabia de nada, não falou nada de detalhe. Só que ela sabia isso, ela está comigo aqui há uns 3 anos. Ela sabe disso. Comigo, se eu orar, irmão, é difícil dela me mostrar. Se eu orar, é difícil dela me mostrar. Aí eu estou lá em casa e ele falou assim, que tinha sido um dos filhos dela tinha quebrado a televisão. Aí cheguei aqui no curso e falei, vem cá, tira a dúvida minha. Porque nós oramos, primeiramente orar para ela comprar televisão, ela não comprou televisão. Aí, o que aconteceu? Deus falou assim, eu não deixei comprar, porque foi um dos filhos dela que quebrou. Aí eu tudo mexi aqui no curso e falei, vem cá, não foi teus filhos que mexeram na televisão, não? Não foi um teus filhos que quebrou a televisão, não? Ela falou assim, foi, pastor, foi a Kestina que deixou quebrar, não sei o que. Falei, tá aí, ó. Deus falou, tu não vai comprar televisão agora, vai deixar você de castigo um pouquinho. Aí deixou de castigo um pouquinho, aí agora Deus abriu, ela conseguiu um cartão, um crédito maior no cartão, e ela conseguiu comprar a televisão, né, de 43 polegadas, e eu quero crer em Deus
que a televisão vai estar livre das crianças, que ela não vai ser doida, deixar a criança quebrar, que se bobear agora, Deus vai deixar você sem televisão para poder aprender. Então, o que acontece? É muito lindo você ver isso. É muito lindo você ver isso. A pessoa, ela andava sem Jesus e ela não podia ter uma televisão em casa. Olha que coisa terrível. Ela não podia ter uma televisão em casa. Mas a pessoa começa a andar com Jesus, a vida dela vai se transformando, vai mudando, e Deus vai fazendo os milagres, e as coisas vão mudando, e a pessoa começa a conquistar. A pessoa começa a crescer, mesmo em meio a um mundo cheio de crise. Ela abriu um negocinho dela lá, né, vendendo salgadinho, está vendendo as coisinhas dela lá. E aí Deus começa a fazer. Deus começa a abençoar. E é isso que Deus quer trazer para nós essa noite, irmão. Nós temos um Deus ajudador. Nós temos um Deus abençoador. Nós temos um Deus que não vai deixar você passar nesses problemas que esse mundo tem passado aí. Pode estar ruim para tudo quanto é lado, mas nós vamos avançar. Aleluia. Nós vamos prosseguir. Nós vamos conquistar. Nós temos que crer nisso. Deus quer que nós saímos nessa noite entendendo que a nossa caminhada não é vã não, irmão. Não é vã não. Se Deus pedisse alguma coisa muito difícil, a gente faria. Deus só quer comprometimento. Deus só quer que eu tenha tempo para Ele. Deus só quer que eu venha cultuar Ele. Foi como eu botei hoje lá no grupo da igreja, para chacoalhar aquele grupo. Porque tem muita gente que fala que ama Jesus, que adora Jesus, mas dá de boca. Mas de boca, Deus não quer saber de boca não, irmão. Deus quer saber de atitude, de ação. É de ação. A Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Eu falar que eu amo a Jesus, que Jesus está comigo hoje de casa, sentado, vendo Faustão, agora é Luciano Huck, fantástico é bom, irmão. Eu falar que amo Jesus, mais distante dele é mole, irmão. Quem ama Jesus quer estar com Ele. Quem ama Jesus quer buscar Ele. E aí meu único sacrifício que é? É largar tudo. Foi o que eu botei lá no grupo. Como eu falei aqui antes. Nós passeamos, nos divertimos, trabalhamos, fazemos milhares de coisas. Então nós temos que botar na nossa agenda o culto a Deus também. Se eu fizer isso, se eu buscar a Deus, se eu estiver com Deus, você pode ter certeza que não vai ter mal que te vença, que não vai ter dificuldade que te pare, não vai ter. Porque Deus ele tem prazer em abençoar seus filhos. Deus tem prazer em abençoar aqueles que estão com Ele. Deus ele tem prazer nisso. Como Ele fez aqui com a viúva, com Elias, como Ele fez com Naamã e como Ele fez com tantas outras pessoas na Bíblia. Como Ele fez com o próprio povo de Israel no deserto. Comeu maná. Nós nem imaginamos o que é o maná. Aí você reúne os 10 melhores mestres de culinária do mundo, o melhor, o top 10 de culinária do mundo. Fala assim, olha, eu quero que vocês reproduzam o maná. O único povo que comeu a comida do céu. O único povo que comeu a comida celestial foi aquele povo ali. Eles comeram aonde? Foram na terra prometida? Foram no bem bom? Não.
foram natureza do deserto. A gente costuma provar o melhor de Deus na dificuldade. É quando está passando na prova, a gente costuma comer o melhor de Deus. É quando está no aperto, a gente costuma comer o melhor de Deus, irmão. É que a gente não dá o devido valor, como eles também não deram. Aquele povo comeu maná. Todo dia descia um maná do céu para aquele povo. Era provisório. Só servia para aquele dia, depois estragava. O pessoal podia pegar quanto queria, mas para comer naquele dia. O único povo que comeu com culinária divina, que ninguém sabe o gosto, ninguém sabe como é que era. Quer dizer, até sabe que a Bíblia fala que era com gosto de mel e tal. A Bíblia até deixa, mas saber mesmo, sentir o paladar, ninguém sabe. E aquele povo desfrutou disso em meio à caminhada no deserto. Em meio à dificuldade do deserto. Foi um povo que foi ajudado por Deus. Que nós possamos sair daqui nessa noite, daqui a pouco, entendendo, compreendendo que a minha caminhada, a minha estadia na casa de Deus, a minha vinda na casa de Deus, ela não é à toa. A minha busca não é à toa. Por quê? Porque Deus está olhando. Irmão, da mesma forma que Deus olha, quem às vezes deixou de ir para o culto, quem às vezes está em casa, quem às vezes foi fazer sabe o quê, às vezes está até com amante pela rua, da mesma forma que Deus está vendo isso tudo aí, Deus está vendo para nós que estamos aqui. Deus também está vendo nós estamos aqui. Que nós deixamos de fazer, ou até de ficar em casa deitado, descansando no domingo, para estar na casa dele. Deus está vendo isso também. E sabe quando é que nós vamos ver isso vale a pena? Quando nós precisamos. Eu já desfrutei isso muito na minha vida. Muito na minha vida. Eu desfrutei isso. Quando minha mulher teve câncer e Deus curou. Quando meu filho foi dado morto pela medicina e hoje está aí. É nessa hora que a gente desfruta do melhor de Deus. É nessa hora que a gente desfruta da ajuda de Deus. Quando a gente olha assim e fala assim, rapaz, chega... Porque, irmão, é igual Neemias. A Bíblia fala que Neemias, ele provava a comida do rei. O rei, ele governava 150 províncias, ou seja, era como que o rei que governava 150 países. Era difícil você conseguir audiência com esse rei. E quem provava as comidas do rei era Neemias. E aí a Bíblia fala que Neemias tinha que provar o café da manhã do rei, Neemias tinha que provar o almoço do rei, o chá da tarde do rei, a janta do rei. Tudo que o rei botava na boca, Neemias comia primeiro. Agora você imagina, né? Vamos pensar no dia de hoje, o que um rei hoje deve comer? Eu nem sei, nem imagino. Vamos falar uma coisa ruim que não é. Eu imagino os banquetes que Neemias desfrutava daquele povo, daquele rei. E aí a Bíblia vai falar que um certo dia Neemias estava no bem bom. Neemias estava no bem bom. Porque nada acontecia com ele. O único trabalho dele era comer. Eu imagino que Neemias devia ser muito gordo. Eu imagino, porque só come e dorme. Ele não tinha tarefa nenhuma. Ninguém envenenava o rei, porque a tarefa de Neemias era comer do rei, porque se alguém tentasse envenenar o rei, quem morria era Neemias. Mas como ninguém tentava envenenar o rei, Neemias só botava para dentro. Mas aí teve um dia que veio uma notícia ruim. Teve um dia que chegou notícia ruim. Que fez Neemias se sentar, chorar e se lamentar. As 3 atitudes que Neemias fez
foram ruins. Sentar é se prostrar, é se entregar. Chorar é se desesperar. Se lamentar é reclamar, murmurar, coisa que Deus não gosta. Por quê? Neemias estava acostumado com o bem bom, mas um dia chegou a notícia ruim. Só que Neemias não era qualquer um, Neemias era servo de Deus. Aí eu acho que Neemias se lembrou que era servo de Deus, aí o que ele fez? Jejuou e orou a Deus. E o que aconteceu? Ele restaurou tudo aquilo que o diabo destruiu, que o inimigo destruiu. O que acontece? O que eu tenho que entender? Às vezes, hoje, não está acontecendo nada. Mas eu tenho que entender que a qualquer momento pode chegar uma notícia ruim. Mas em casa está tudo bem. Até um dia que o médico falou que meu filho não tinha mais vida. Que ia deixar ele viver até morrer. Que ele tinha pouco tempo de vida. A notícia ruim chegou. Eu vou te falar que não foi ruim, foi péssimo. E a gente tinha que visitar ele no hospital, ele piorando cada vez mais, com um sorriso nos lábios e fingindo que não estava acontecendo nada. Que ele ia sair dali curado, tranquilo, é assim que ele tratava. Só que a gente sabia que cada dia que passava era um dia a mais, né? Era um dia a menos de vida para ele. Porque ele estava piorando assustadoramente. Ele parou de engolir saliva. Ele já estava definhando, a verdade é essa. E a notícia era péssima. E a gente tendo que passar para ele como se é tudo tranquilo que ia passar. Só que a gente não fazia isso só para agradar ele, não. A gente fazia isso porque a gente sabia quem estava do nosso lado. Irmão, a confiança era muito grande em Deus, muito grande. Era uma coisa assim que não dá nem para explicar. E quando eu fui lá ameaçar o médico, eu falei para ele assim, ameaçar do lado do mundo, não foi que matar o médico não. Mas eu fui lá ameaçar ele de processar ele. Se o senhor não operar meu filho, eu vou lhe processar por omissão de socorro. Ele falou para mim assim, mas se eu operar teu filho, ele morre na minha mão na minha cirurgia. Eu falei, doutor, mas a gente tem que operar. A gente quer que opere. Se é para morrer, vai morrer tentando. A gente assina um termo de responsabilidade. Nós tivemos que assinar o termo de responsabilidade. E depois de 12 horas de cirurgia, meu filho saiu. A médica que fez aquela questão dele falou que ele nunca mais ia falar. Ele está falando. E o médico falou que não sabe como ele saiu vivo. E até hoje, quando ele vai no hospital, parece a toda a Globo. Todo mundo para falar com ele, para ver ele. Já saiu em revista até internacional de medicina, porque para a medicina é uma coisa que não tinha como ele sobreviver e ele viveu. Não tinha, e um mês depois de operado a cabeça, de uma pessoa que não tinha chance. Foi até que o médico falou para a gente assim, não é que ele tem pouca chance de vida, ele não tem chance de vida. O médico falou que se ele tivesse 1% de chance, era chance para burro. O médico falou assim, ele não tem chance nenhuma de vida. E para quem não tem chance nenhuma de vida, um mês depois está batendo bateria na igreja. O médico virou para a amiga da minha esposa que mostrou o vídeo dele batendo na igreja e falou assim, nós temos que reconhecer que Deus existe. Ele falou. E aí é o momento que a gente entende de como é que Deus age na hora que nós mais precisamos. De como é que Deus nos auxilia no momento que a gente mais está angustiado, no momento que a gente mais está abatido. Como é que Deus ele presta socorro? Como é que Deus estende a mão? É nessas horas que a gente vem. E é isso que eu quero trazer para nós nessa noite. Que nós possamos querer esse comprometimento com Ele. Que nós possamos querer Ele do nosso lado. Como é que eu quero Ele do meu lado? Eu estando do lado dele. Mas não é de pouca não. É cultuando a Ele. É vindo à igreja. É lendo a palavra. Nem que seja um capítulo, meio capítulo, 10 versos, sei lá. É mostrando para ele que esse ano ele vai dizer, olha, eu quero estar do teu lado, eu sei da tua importância, eu sei que isso não é qualquer um.
Porque na hora que você precisar e você olhar para o lado, Ele vai estar ali para te auxiliar, para te ajudar e para te socorrer. Que você possa entender essa palavra nessa noite e que você possa saber que quando você estiver chorando, a Bíblia vai falar que tem um anjo recolhendo nossa lágrima, que você não está sozinho, que você não está abandonado. A Bíblia fala que pode até uma mãe abandonar o seu filho, mas o Senhor jamais abandonará o filho que o ama. Se coloque de pé em nome de Jesus, que eu vou orar por você.